Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Amém? Hoje o nosso tema que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja como aprendizado é a santificação e como buscar a santidade. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim: segui a paz com todos e ajuda-me e sem qual ninguém verá o Senhor. Todos juntos. Segui a paz com todos E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Pode sentar, os obreiros também. Podem sentar, Juliana. Pode sentar, amém. Eu sei que vocês também estão cansados. Glória a Deus. Sentem todos. Eu peço alguns minutos da vossa atenção para aprendermos sobre a santidade, porque muitas das vezes nós não sabemos o que significa a santificação. A palavra de Deus, ela nos diz aqui que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, o que significa a santificação? Santificação significa separação. É quando nós nos separamos para Deus. É quando nós queremos ficar mais próximos de Deus. Nós precisamos de nos santificar. A palavra de Deus, podemos ver Jó, quando o inimigo, Satanás, disse para Deus disse para ele: tens visto o meu servo Jó? Temente a Deus, homem que se desvia do mal, homem reto. Isso é santificação. A palavra de Deus, ela é bem clara aqui na carta aos Hebreus, que sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. A palavra também nos diz em Josué capítulo 3, verso 5, Josué diz ao povo assim: santificai-vos. Escutem bem. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Então nós precisamos de nos santificar. A palavra que Josué falou, ele não disse assim: em primeiro lugar Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, e só depois nós já vamos nos santificar. Não. Josué diz assim para o povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no nosso meio, entre nós. Então nós precisamos de santificação. Santificação, muitas das vezes, é nós separarmos do mal. A palavra de Deus nos fala no Salmo 1, para não comer à mesa do que dos escarnecedores. Muitas das vezes, o que é isso? Isso é santificação. Porque muitas das vezes, quando estão muitos escarnecedores, eles não vão falar de Deus. Eles vão falar de coisas menos Deus.
coisas que não nos edificam e que não glorificam o nome do nosso Deus. Então a santificação, se nós formos entender, irmãos, prestem bem atenção, é uma das coisas e é o maior desafio de qualquer crente, é a santificação. Muitas das vezes, nós crentes não sabemos realmente o que é santificação. Por isso eu digo que o maior desafio de qualquer crente é santificação. A palavra ela é bem clara. Se nós somos separados e alguém que se separa, nós podemos entender que edificação, o Senhor Deus já nos vai abençoar quando nós nos separamos para Ele. Não adianta nós andarmos, ouvir a palavra de Deus, sem nos santificarmos. A santificação, irmãos, não é só orar. A santificação não é só jejuar. A santificação é um conjunto de coisas que nos aproxima de Deus, mas que nos afasta do que é do mundo. Santificação é nós desviarmos do mal. Santificação é nós, por vezes, ter moderação das nossas palavras. Porque muitas das vezes nós pensamos, já vou jejuar hoje, vou orar, então já estou perdoado, já estou santificado. Não. Santificação é algo que nós devemos fazer constantemente, todos os dias. Porque, se nós formos ver, o que é que traz a santificação? A santificação traz o quê? Arrependimento. Quando nós nos santificamos para Deus, quando nós estamos mais sensíveis à voz de Deus, traz o quê? Arrependimento. Por quê? Porque quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, nós vamos nos arrepender de muita coisa que nós falamos, de muita coisa que nós fazemos, das nossas atitudes. Mas para isso eu preciso do quê? De santificação. A santificação ainda traz o quê? A santificação, ela nos ajuda a deixar certos prazeres carnais. Porque a palavra de Deus nos fala em Tiago 4:1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam a vossa carne? Olha só o que o apóstolo Tiago nos fala. Então a santificação, ela nos traz arrependimento, mas ela também nos ajuda muitas vezes a nós renunciarmos a nossa própria carne. Por fazer jejum é renunciar a nossa própria carne. Quando nós fazemos jejum, nós nos estamos a separar das coisas desta terra, a deixar de nos alimentar as coisas desta terra para nos alimentar das coisas celestiais. É buscar o maná e o alimento do céu. Então, a palavra de Deus, e quando nós nos santificamos, a santificação traz arrependimento. A santificação nos ajuda nos prazeres carnais. Olha só o que o apóstolo Tiago fala: as cobiças. Verso 2 e 3,
nos fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis. Porquê? Porque pedis mais mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então a santificação, ela nos tira do olho da cobiça. Porque muitas das vezes o nosso olho, nós seres humanos, nós cobiçamos, irmãos. Mas quando nós nos santificamos, nós aprendemos a não cobiçar. E eu não estou a falar só de cobiçar de coisas materiais. Estou a falar de cobiçar também outras coisas, que vocês entenderam. A palavra de Deus já também, quando nós buscamos a santidade, ela nos ajuda a deixar o mundanismo. O apóstolo Tiago continua no versículo 4 e 5 e diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É a Bíblia, irmãos. Eu gosto de Bíblia, porque é a Bíblia que me ensina. Este versículo é bem claro. Eu gosto do apóstolo Tiago, porque ele era reto. Doença tem doença. Ele era pau. Não estava a fazer palavrinhas mansas. Ele era direto nas palavras que ele dizia. Infiéis. Infiéis. Ele não está a falar infiéis para aqueles que estão fora lá do mundo. Ele está a falar para nós, crentes, que nós somos infiéis. Por quê? Porque nós amamos mais as coisas do mundo. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Pois, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Só aí, irmãos. Nós não. Eu não entendo porquê. Quando nós colocamos o nosso coração mais nas coisas do mundo, irmãos, o que é um inimigo? Expliquem vocês. O que é uma pessoa inimiga? Digam-me. Babel, o que? O que significa uma pessoa inimiga? Pessoa física ou pessoa espiritual? Inimiga. Aqui estamos a falar física. Vamos falar. Uma pessoa inimiga fisicamente é o quê? Aquela pessoa que é movida a fazer mal. Uma pessoa inimiga é quando eu, por exemplo, dizer que sou inimigo do irmão Josimar. Eu não quero ver nem pintado de ouro. Eu não quero ver nem coberto de ouro. Eu quero ver, mas é longe de mim. Eu aqui e é longe. Isso é uma pessoa inimiga. Porque quando eu considero o irmão Josimar meu inimigo, quando eu para a guerra considerava o quê? As outras tropas como inimigas. Eles iam para quê? Para lutar, para matar. Eles não iam passar a mão. Por quê? Porque eles eram inimigos. E a palavra
inimigos de Deus. Deus não tem qualquer prazer nos seus inimigos. Inimigo de Deus. Vai contra a palavra do Senhor. Você vai contra a palavra de Deus. Então nos tornamos inimigos de Deus. É a Bíblia, não sou eu. Os suspondes que em vão afirma a Escritura e com ciúme, porque nós anseia o Espírito e Ele fez habitar entre nós. Porque nós nos tornamos inimigos de Deus sem santificação? Se eu não me santifico para Deus, quer dizer que eu não tenho qualquer amor por Deus, qualquer respeito, qualquer sentimento por Deus. Porque nós acabamos de ler sem santificação ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Ninguém, irmãos. Não, pastor Pedro, porque é pastor Pedro já vai ver Deus. Não, irmãos. Ninguém. Quando a palavra de Deus fala ninguém, é ninguém. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é por constituir um cargo eclesiástico que já vai ver o Senhor, não. Nós precisamos de quê? Santificação. Porque quando nós buscamos santificar-nos, nós perdemos o orgulho. Só estou na Bíblia. A palavra de Deus fala assim, não continua no apóstolo Tiago. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Oh, é Bíblia. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? A quem? É Bíblia. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós nos santificamos, irmãos, o diabo não tem qualquer hipótese. Quantos milagres nós presenciamos e temos na Bíblia, quando é falado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por quê? Porque nós nos santificamos. Não porque eu sou mais lindo, não porque eu tenho a melhor gravata, não porque eu tenho a melhor camisa, mas é por quando eu me santifico. Se nós formos entender, a soberba é uma característica satânica que faz as pessoas serem obstinadas e não querer se arrepender de quê? Dos seus erros. Olha só, irmãos, por isso precisamos resistir ao diabo em nossas próprias vidas. Por quê? A soberba agrada a Satanás, mas não agrada a Deus. Por isso a palavra de Deus diz aqui que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberba, irmãos. Soberba. A palavra de Deus continua e nos diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre,
limpai o coração. Quando nós, irmãos, nos santificamos, nós limpamos o nosso coração. Porque quando nós queremos agradar a Deus, quando nós queremos agradar a Deus, o meu coração está puro. Claro que muitas das vezes, e aqui não há ninguém perfeito, não há nenhum santo com tripas, mas quando nós nos separamos, quando nós nos santificamos para Deus, nós estamos a nos despojar de nós mesmos para agradar a Deus. Quando eu busco a santificação, eu estou me humilhando diante de Deus, dizendo: Deus, eu não sou nada sem Ti. Eu preciso de Ti para tudo. Nós precisamos de Deus até para ir no banheiro. Só que o ser humano não entende isso. Se não for por Deus, nós nem conseguimos ir ao banheiro, irmãos. Quando eu estive internado, há 2 anos, eu só ouvia o corredor, eu dizia que era o corredor da morte, porque eu só ouvia pessoas a gritar: eu quero ir no banheiro. E a irmã Graça, que trabalha com essas pessoas, ela sabe a importância de ir no banheiro. E as pessoas diziam assim, os enfermeiros: faça, porque você tem fralda. E eu dizia: mas eu não consigo. Por quê? Porque nós estamos habituados a ir no banheiro, a ir na privada, a ir. Então nós precisamos de Deus para tudo, irmãos. Nós precisamos de Deus para tudo. Quando nós buscamos a santidade, nós aprendemos a humilhar diante de Deus. E a palavra de Deus continua e diz-nos assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós nos santificamos para Deus, o Senhor Deus, Ele nos exalta, irmãos. Quantas vezes eu vejo, não fora, mas dentro, pessoas que não se humilham na presença de Deus. E nós precisamos nos humilhar na presença de Deus todo o tempo. Como eu vou me humilhar diante da presença de Deus que eu não vejo? Como eu vou ser? Como eu vou ser, irmãos, humilde no meu trabalho? Como eu vou ser humilde na minha escola, que eu vejo as pessoas? Como eu vou ser humilde se eu não consigo ver a Deus? Se eu não sou humilde nem ao ver as pessoas? Se eu não sou humilde para ajudar? A palavra de Deus ela é bem clara, irmãos. Humilhai-vos na presença de Deus, porque o Senhor Deus vos exaltará. É Bíblia, irmãos, não sou eu, é Bíblia. O ser humano é tão ganancioso, o ser humano ele é tão... Porque
ser humano é tão frito, o ser humano é tão rude, o ser humano ele consegue ultrapassar qualquer limitação para atingir os seus fins. Se nós precisamos de Deus para tudo, eu preciso de Deus a caminhar. Eu preciso de Deus para me movimentar. Eu preciso de Deus até para abrir o meu olho. Eu preciso de Deus até para ouvir. Eu preciso de Deus para enxergar. Eu preciso de Deus para tudo, irmãos. E muitas das vezes nós não queremos nos humilhar diante do Senhor Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra o arrependimento, nos faz ficar tristes por causa do pecado e a tristeza que vem de Deus. E porque nos arrependemos dos erros cometidos? Porque nós não buscamos nos santificar diante de Deus. E muitas das vezes nós erramos. Por quê? Porque não buscar entendimento. Se nós formos entender, irmãos, o quão difícil é para o crente buscar a santificação. A busca da santificação é algo íntimo entre mim e Deus. Eu não posso chegar ao pé do presbítero Josimar e dizer qual é a intimidade, qual é a santificação que ele tem com Deus. Porque é entre ele e Deus, assim como é comigo e Deus. A palavra, ela é bem clara. É algo que deve ser íntimo e pessoal. Nós precisamos de entender o desafio da santificação. Porque quando nós aceitamos o desafio da santificação, há mudança em nós. Irmãos, porque a pessoa que busca a Deus fica mais sensível às coisas de Deus. Quando nós, irmãos, não buscamos a Deus, o nosso coração continua duro que nem pedra, e nós não conseguimos ser sensíveis à voz de Deus. E eu mostro-vos na Bíblia aquele soldado que ele precisou se humilhar para ter a cura. Eu quero o nome dele. Naamã. Ele foi preciso o quê? Se arrepender. Foi preciso ele o quê? Se humilhar. Por quê? Porque sem humilhação ninguém verá a Deus. Sem nós nos humilharmos. Porque eu falo na mãe, irmãos. O homem era um guerreiro. Alguém que ia para a guerra para matar, fosse quem fosse. Alguém que não tinha dó nem piedade de qualquer ser humano. Era o maior general da Síria. Não perdia guerra alguma. Porque o seu coração era duro. Mas quando ele aceitou se humilhar, o seu coração amoleceu. Glória a Deus. E ele decidiu ir ao mar se banhar. Por que eu estou a falar isso? Porque quando o nosso coração é duro que nem pedra, nós não somos sensíveis às coisas
Deus. Quando o meu coração é duro, eu não consigo ter qualquer sentimento, até pelo animal. Quando o meu coração é duro, pode estar alguém a precisar, ou enfermo, ou morrer do nosso lado, e o nosso coração continua duro. Mas quando nós somos sensíveis a Deus, ao Espírito de Deus, nós choramos com aqueles que choram, nós nos alegramos com aqueles que se alegram, porque é isso que a santificação ela nos traz. Eu não posso rir de alguém que está a chorar, porque quando eu me santifico a Deus, o meu coração ele fica sensível às coisas de Deus. A gente chora, não por tristeza, mas de alegria. Nós somos sensíveis à presença de Deus. Nós sabemos que o Espírito de Deus está conosco. A palavra de Deus, ela nos diz assim: quando nós buscamos a santificação, nós procuramos buscar a presença de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara. A todos vós, os que têm de sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não vos satisfaz. Profeta Isaías que fala em nós, no capítulo 55, do verso 1. Não existe prazer maior para nós, para aquele que santifica, que é a presença de Deus. Quando nós buscamos a santificação, nós procuramos em ouvir e aprender a palavra de Deus. A palavra de Isaías ainda continua e diz assim: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Mas inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, a vossa alma vibrará. Profeta Isaías a falar: a vossa alma vibrará quando nós nos deleitamos em Deus. É promessa de Deus. Ouvi-me atentamente. Irmãos, prestem atenção. Isto é minha. Ouvi-me atentamente e comereis o melhor desta terra, que a palavra de Deus está-nos a dizer. Comeis o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Mas em primeiro lugar nós temos que fazer o quê? Ouvir atentamente ao Senhor Deus. É a promessa de Deus. O profeta Isaías fala-nos aqui claramente, irmãos. Quando eu ainda tinha mais, mas tempo avança. Quando nós buscamos a santificação, a nossa vida é um testemunho. Quando nós buscamos a santificação, a minha vida é um testemunho. Ei, olha só o que o profeta Isaías diz no capítulo 55, no verso 4: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que te conheceu, correrá para junto a ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel,
porque este te glorificou. Olha só, irmãos, eis que eu o dei por testemunho aos povos. Então a nossa vida é um testemunho. Aí eu não sei pregar, a tua vida é um testemunho. Mas pastor, eu tenho dificuldades a orar, a tua vida é um testemunho. Pastor, no meu trabalho, eu não sou muito de falar, a tua vida é um testemunho. Jó, homem íntegro, homem reto, homem que se afasta do mal. Santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor.